você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com as nossas interações, trazendo aí o nosso pequeno curso, né, as nossas interações sobre comunicação e marketing, mais uma vez com meu amigo Rodrigo Capella. Seja bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas. Meu amigo, que satisfação! Chegamos ao nosso quarto episódio aí da nossa série. Quanta alegria, meu amigo! Passamos da metade aí. Eu fico satisfeito, né, porque tem dado uma boa repercussão aqui, né? A gente vê que as pessoas estão interessadas em se comunicar, em se atualizarem na comunicação. E o assunto de hoje é um assunto muito importante, que é sobre como fazer esse network, como você se ligar às pessoas, só que a gente vai tentar explicar de uma maneira diferente. Você que quer saber o networking prático mesmo, acho que tem uma infinidade de pessoas que podem te ajudar a como entender esse processo, né? Qualquer coaching hoje em dia explica como se fazer network. Então, o que eu e o Rodrigo decidimos fazer hoje é ter uma conversa um pouco mais filosófica, contando aí um pouco as nossas histórias, porque network, na realidade, é isso. É um contar as histórias para o outro e saber aonde encaixam aí as sinergias. Rodrigo, primeira pergunta então que eu te faço, como é que você começou no agronegócio? Meu amigo, eu comecei no agronegócio, trabalhando numa agência de publicidade, e lá na agência de publicidade eu comecei a entender a questão de armazenamento, de pulverização, de maquinário. Eu comecei a entender o silo bolsa versus o silo tradicional, quais são as características. E aí eu comecei muito a conversar com cooperativas, com produtores rurais, para entender esse contexto. Imagina um cara iniciando na complexidade do agronegócio, que fui eu, na agência de publicidade, dando de cara com silobolsa, com pulverizador e com trator também. Naquela época foi lançado um pulverizador 4.000 litros, que o pessoal chamou de gafanhoto, com aquelas asas enormes, enfim. E desde aquele primeiro momento eu procurei conversar e ouvir. E eu acho que um grande segredo do networking é você ouvir, você prestar atenção e você estar aberto para aprender. Porque muitas vezes uma pessoa entra em contato com outra querendo falar, querendo expor o seu lado, mas muitas vezes ela não está aberta a aprender, a ouvir. E isso é fundamental para o networking, meu amigo. Eu vou confessar que eu comecei no agronegócio meio parecido com a sua história. Eu, antes de entrar no agronegócio, eu trabalhava numa agência, não, numa agência não, numa produtora de cinema aqui de Campinas. A gente fazia filmes, tal, comercial, e apareceu lá um cliente querendo fazer um filme sobre troncos e balanças. É Olha, uma empresa bem conhecida dentro do agronegócio, mas eu não vou falar o nome da empresa aqui para não comprometer nem nada, né? Aí começou, aí me escalaram para produzir esse filme, e no meio desse filme tinha uma parte que era fazer era troncos e balanças para preparação do animal para abate humanitário. Na época, que eu não entendia nada de agronegócio, era um jovenzinho da cidade, esse negócio do abatedouro, rapaz, mesmo sendo humanizado, eu falei, caramba, eu acho que eu vou virar vegetariano depois dessa. Mentira, não virei vegetariano coisa nenhuma. E foi bem assim, né? Começando num videozinho do nada, né? Sem intenção nenhuma de entrar no agronegócio, mas acabei ficando íntimo, né? Dos diretores dessa empresa de tronco e balanças. Porque o que que aconteceu? Essa produtora que eu estava trabalhando não estava conseguindo dar conta desse vídeo. Só que eles estavam gostando do meu trabalho. O que eles fizeram? Eles mandaram o vídeo para uma outra produtora e sugeriram para essa outra produtora me contratar como freelance, né, para continuar o vídeo na olha, mesma pegada. E a produtora que eu fui indicado era onde eu produzia os vídeos para o canal Rural, né?
Aí eu fiquei lá 11 anos e foi onde eu aprendi a amar o agronegócio. Ah, maravilha, meu amigo. Você sabe que um outro ponto bem bacana foi a primeira vez que eu fui numa feira de agronegócio, né? Eu cheguei na feira, comecei a olhar assim e falei, por onde eu começo? O que eu visito primeiro? É Aí verdade. o que eu fiz? Aí eu fui na sala de imprensa, comecei a conversar com alguns jornalistas, né, que eu conheço até hoje, né, que eu tenho o privilégio de conversar até hoje, e falei, pessoal, preciso de um conselho. Como funciona essa feira? Por onde eu começo? Foi a Show a sua primeira feira? Foi a AgriShow, minha primeira Eu feira. também. E aí eles me deram dicas, orientações que eu fui anotando, anotando, e aí eu fui colocando em prática. E eu lembro dessa história até hoje com muitas pessoas que me ajudaram naquele início. E isso É, também, né, meu amigo? É networking, né? É conhecimento, é você estabelecer uma rede de pessoas que tenham sinergia, que tenham conexões, que tenham habilidades, né? Então, além de você ouvir, um outro ponto importante é você respeitar a habilidade do outro e o outro respeitar a tua habilidade. O outro tem dons, tem muitos conhecimentos, você tem dons, você tem conhecimentos e um network não se torna eficaz se você não tem um respeito, né, entre ambas as partes, né? você tem que estar sempre aberto a aprender, né? Por exemplo, a primeira vez que eu coloquei o pé nessa produtora, né? Depois eu fui editar os programas para o Canal Rural. Quando eu cheguei lá, eles vieram me entrevistar, né? Uma entrevista assim. Vieram me entrevistar e falar, Erickson, o que que você conhece de agronegócio? Porque eles já eram focados em agronegócio, né? Aliás, era essa sala que eu tô aqui hoje, né? Opa! Depois eu explico, né? Porque foi uma volta, assim, imensa. Eu falei, para mim, agronegócio, eu achava que era carro de boi, arado. Aí, meu antigo diretor só falou, senta aqui. Então, aí ele me apresentou, né? Tinha um programa lá. Eu vou falar, o programa pode falar, porque ele está aqui com a gente até hoje. Eram Marcas e Máquinas, né? Ah, Olha aqui esse programa, Marcas e Máquinas e tal. Aí eu comecei a ver aqueles tratorzão, colheitadeira gigante do ferro. Rapaz, não era nada do que eu pensava. E o meu primeiro choque de realidade também foi na AgriShow, né? Quando eles me convidaram na primeira vez, a hora que eu vi aquelas maquinários, eu falei, caramba, eu me encontrei aqui. não é. E o interessante, meu amigo, é que eu comecei a andar, e aí eu comecei a suar. Naquele tempo eu não usava chapéu, né? O chapéu surgiu depois. E aí eu começava a andar, suar, pisar no barro. Naquele tempo as ruas eram realmente de barro, não tinham as pedrinhas, né? E começava a vir barro na minha cabeça. Aí eu ia no banheiro lavar o rosto, só saía barro. Aí eu comecei a conversar com meus amigos, com a família e falei assim: olha, é assim o AgriShow. Aí muita gente, olha, dá tempo de desistir ainda. Eu falei, desistir nada, eu quero ir na segunda, na terceira, na 20ª, na 50ª edição, eu quero ir sempre. Esse é meu mundo. Perceber que as oportunidades às vezes aparecem assim do nada, né? E você nunca pode fechar uma porta. Acho que o networking é muito isso, né? Você nunca fechar uma porta e nunca esperar nada também. Que às vezes as Exato. pessoas te ajudam de uma maneira que você não estava esperando. Eu sigo algumas filosofias, eu sou muito filosófico, né, com algumas coisas. E eu sigo algumas filosofias, principalmente orientais, né? Eu pratiquei muito tempo Kung Fu, né? E a partir do Kung Fu tem as filosofias lá, que é você nunca esperar nada. Nunca espere nada de lugar nenhum, nunca espere nada de ninguém e sempre dê alguma coisa aos outros sem esperar nada em troca. E essa é uma filosofia que eu sigo sempre, né? E o network está muito relacionado a isso, né? O que não é esperar o que os outros podem te dar, mas o que você pode dar pelos outros, né? Sensacional. Uma frase com certeza muito reflexiva e que deveria ser colocada cada vez mais em prática, né, meu amigo? Cada vez mais em prática. Um outro aspecto do networking que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui na conversa
é que algumas pessoas se preocupam muito com a quantidade de contatos, com a né? quantidade de pessoas que tem que conhecer, com a quantidade de networkings. Mas eu acho que quando a gente se preocupa com a quantidade, deixa de ser um networking, né, meu amigo? Porque o networking é uma coisa saudável e natural, É. não é? Tirando o agronegócio, né, networking, né, como é conhecer as pessoas, tirando o agronegócio, o que que você gosta de fazer? Ah, eu gosto muito de música, meu amigo. Eu coleciono. Vou revelar pela primeira vez. Eu gosto muito de disco de vinil. Eu gosto muito de ouvir música em disco, tenho vitrola. Eu gosto muito de MPB, Chico, Caetano, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Gal Costa, Caetano Veloso. Eu gosto muito também de Ronivon, Renato e seus Blue Caps. Eu gosto muito de Titãs, Engenheiros do Havaí. É, eu sou eclético. Rock, pop, MPB, música dos anos 70, 80 e 90 também adoro. É, eu sou um apaixonado por música. E aí me surge uma dúvida aqui, que talvez, aqui a gente pode entrar um pouquinho, né, no assunto, a gente está meio que... ah, como é que a gente consegue... o network está muito relacionado, então, à empatia, né? Toda essa Sim. conversa que a gente teve até agora, na verdade, a palavra que define é a empatia. E como que a gente consegue ter empatia com o próximo sem estar próximo a ele, que é o caso aqui dessa pandemia, né? Como é que a gente cria empatia com as pessoas sem estar próximos às pessoas? Eu acredito muito, meu amigo, na transparência, né? Então você pode utilizar diversos canais e diversas plataformas para mostrar quem você realmente é, né? Ser transparente, mostrar suas habilidades, os seus valores, os seus desafios, né? O seu engajamento, você mostrar a sua causa. Qual é a sua verdadeira causa, né? E aí, com isso, depois de você mostrar os seus valores, missões, mostrar suas habilidades, o que você gosta, o que você não gosta, você mostrar quais são as suas causas, e isso vai contribuir para um networking natural, desde que no início você seja verdadeiro e você seja transparente, e que você em nenhum momento pense em ter aí uma quantidade, mas sim uma qualidade de pessoas associadas ao seu networking. Isso é fundamental, respeitando habilidades, desejos, respeitando ambientes, compartilhando conteúdo de extrema qualidade, como você colocou muito bem. É ajudar sem esperar nada em troca. É ajudar sem esperar ser ajudado, né? Então, quando eu coloco materiais para download gratuito, quando eu coloquei esse meu último livro para download gratuito, é muito nesse contexto que você colocou. Poxa, se eu tenho um conhecimento que pode ajudar outros, por que não disponibilizar gratuitamente esse conhecimento para realmente contribuir para fortalecer um segmento, contribuir para as pessoas solucionarem problemas específicos, né? E isso é fundamental. Da mesma forma que eu compartilho conteúdo gratuito, eu leio muito conteúdo gratuito também. Eu assimilo muita informação. Então é uma troca. Isso é networking. Se algumas pessoas tiram dúvidas comigo, eu tiro dúvidas com outros também. Se lá no início eu cheguei na sala de imprensa da Grishow e falei, pessoal, me ajudem, como que funciona essa feira? Já fizeram isso comigo também e eu ajudei com o maior prazer. Então, é entender que o networking é um ciclo, que você vai ajudar, vai ser ajudado, tem habilidades, sinergias, conexões, compartilhamento de conteúdo, e isso você pode fazer tanto digitalmente em canais e plataformas, né?
LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook e YouTube, como a gente já comentou em episódios anteriores aqui, a importância das redes e as características das redes, né? Você pode fazer isso digitalmente ou presencialmente também, através de visitas a eventos, através de diversas ações. Mas, mais importante do que tudo, é você estar preparado para ouvir e você estar preparado para realmente se conectar com o outro. A dica que eu daria, né, para quem quer fazer networking, principalmente nesse mundo digital nosso, primeiro é a paciência, né? Como eu falei no começo aqui da nossa conversa, eu sigo algumas filosofias orientais, e os orientais, eles têm uma paciência, eles não têm pressa nenhuma. E aí, nessa questão de filosofia oriental, algumas coisas que eu sigo sempre, né, para fazer os meus networkings, uma dessas filosofias é o Wabi-Sabi, é uma filosofia de que você tem que entender as imperfeições, né? Que tem gente, muita gente no network que procura, né, ser mais produtivo ou fazer conexão com o diretor da empresa, com aquela pessoa que, né, é bem conhecida e tudo mais, e nem sempre é assim. Às vezes as pessoas imperfeitas ou aquelas que estão no processo do aprendizado são aquelas que no final das contas vão acabar te ajudando, né? Eu já ouvi muita gente falar, eu fui num determinado lugar que o diretor não me deu a mínima bola, mas eu fiz amizade com o balconista me indicou para trabalhar na empresa. Ou seja, eu devo muito mais para o balconista do que para o diretor da empresa para quem eu estava tentando fazer o meu network ali. Tem sempre uma história dessas, né? Outra filosofia que eu sempre sigo é a filosofia do Wu-Rei, né? O Wu-Rei é a filosofia da ação sem ação, né? Você deixar as coisas tomarem o seu curso. Isso no começo da quarentena me pegou demais, porque eu achava que eu era muito pequeno diante da maluquice que estava acontecendo, né? Eu via pessoas perdendo emprego, pessoas sofrendo, e às vezes eu me parava e pensava, o que que eu posso fazer para ajudar, sendo que eu sou apenas um jornalista, né? Eu não sou médico, não sou cientista, não sou nada que possa trazer algo concreto para solucionar esse problema. E aí um amigo meu me falou, Erickson, não tenta solucionar o problema. Deixa o problema seguir o seu curso que uma hora ele se resolve. E o rei é essa filosofia. Não adianta, a partir do momento que a pedra está descendo a montanha, se você pular na frente da pedra, meu filho, você vai ser esmagado pela pedra. Então deixa a pedra aí e reconstrói o que precisar ser reconstruído. Essa é uma outra filosofia bem importante que eu aprendi nesses networks. Deixar a coisa acontecer, Natural, né, meu amigo? deixa ser natural. E por último, a última filosofia que eu trago de networking, que sempre, cara, sempre me ajudou, é a filosofia do Omotenashi, né? O Omotenashi é a filosofia da hospitalidade, né? A filosofia da hospitalidade, que é mais ou menos isso que você explicou, né? De estar sempre aberto a escutar o próximo, estar sempre aberto a entender o próximo, estar sempre aberto a tentar resolver problemas. Enfim, são filosofias que acho que uma complementa a outra aí, que para quem está querendo fazer network pode ajudar bastante. E eu acrescentaria, meu amigo, fazer com paixão. Isso é fundamental. Deixa a sua paixão, a sua emoção, mover um pouco você dentro aí da cadeia de networking. O networking fica muito mais natural e saudável quando a gente faz com paixão. E aí também, né, a questão da paciência nos trouxe aqui até. Olha, a gente está ficando muito filosófico hoje. A paciência nos trouxe aqui até hoje esse episódio, né? Porque, como a gente explicou no último episódio, eu conheci o Rodrigo Capella através do LinkedIn, né?
Na época, eu estava numa transição que eu trabalhava lá, né, na produtora e decidi criar a minha própria empresa. Abri a minha empresa, meu CNPJ, e eu comecei fazendo alguns podcasts, né, sobre agronegócio. E na época estava tendo a eleição de 2018, né, e eu estava querendo encontrar pessoas para discutir as eleições. Eu encontrei através de um outro amigo meu, focado em networking. Ele me conectou com um especialista em eleições lá dos Estados Unidos, né, o Barbieri. Exatamente. E na época você, no LinkedIn, estava postando entrevistas com todos os candidatos do Brasil. Acho que foi Sim, um, dois ali que você não conseguiu, né? E aí, exato. Eu não consegui com um candidato, né? Que eu até fui em um evento que ele estava, a gente já tinha combinado com o pessoal da comunicação dele, mas ele optou por não dar entrevista. E um outro candidato que teve um incidente que infelizmente a gente não conseguiu gravar também, mas era exatamente isso, era essa época. E a gente levava, meu amigo, a mesma pergunta para todos os candidatos. Apenas uma. Quais são as suas propostas para o agronegócio? A gente fazia exatamente a mesma. Aí o candidato podia levar o tempo que ele quisesse, né? Se ele tinha diversas propostas, muito provavelmente ele falaria mais que um candidato que não tinha tanta proposta. Porque aí as pessoas conseguiam comparar, né? E esse foi o nosso objetivo, né? Comparar quais são as propostas de um com as propostas do outro, né? E foi justamente nessa época que a gente se conheceu, né? é, foi vendo esses vídeos, seu jeitão despojado, não sei o quê. Eu falei, olha, aqui temos alguém interessante. E aí, quando conseguimos nos conectar, foi uma conversa bem legal. Talvez eu deixe o link do podcast, porque faz muito tempo, né? 2 anos já. E a eleição já foi, a gente já sabe quem que ganhou, enfim. Mas qualquer coisa eu vou deixar o link aqui para quem quiser assistir. Foi uma conversa bem legal. O Barbieri, eu tenho contato com ele também até hoje. Já vi outras palestras dele. Rodrigo Capella mantém. Aliás, essa é uma outra coisa do network, é manter a constância dos seus contatos, né? Não é porque a Uhum. gente fez aquele podcast aquela vez que começou ali, acabou e todo mundo se esqueceu. Não. A gente continuou conversando, continuou trazendo aí elementos, né? Se ajudando. Principalmente quando eu mudei, né, de lá para cá, a gente se aproximou ainda mais, né? Porque você produz seus conteúdos, eu produzo os meus, a gente está sempre trocando algumas figurinhas aí. A constância também é bem importante para manter networking. É verdade, meu amigo. O networking ele precisa ser nutrido. Eu costumo comparar o networking exatamente como uma flor. É basicamente isso. Você tem uma flor, você tem o vaso, né? Se você não regar, vai morrer. A flor vai morrer o teu networking. Agora, se você nutre, se você rega, se você coloca ingredientes importantes, né? Se você está sempre acompanhando, cada vez mais você vai construir um networking mais sólido, né? É exatamente isso. É você fazer com uma frequência saudável. Em vez de, por exemplo, eu chegar e mandar 15 mil mensagens para você hoje, meu amigo Erickson, só hoje, 15 mil mensagens, só, e depois eu sumir, não vai adiantar nada. Agora, se a gente fica trocando mensagens periódicas, né? Que seja uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, a cada 15 dias, por exemplo, né? A gente vai tendo aí cada vez mais uma nutrição aí no relacionamento, né? E se a gente levar para o nosso agronegócio, é a nutrição vegetal, é a nutrição que ocorre em diversos outros segmentos, é você nutrir para você ter aí uma relação saudável. Networking é como uma safra, olha só. Gostei. Eu acho que é o título do episódio, meu amigo. Achamos o título, mandou bem. Você tem que cuidar do solo, você tem que plantar sua semente, você tem É,
Cuidar da sua pulverização para lá no final você colher a sua safra. E Olha às só. vezes você tem que fazer uma correção no solo, meu amigo. Se É, de repente você está compartilhando informações que não agradam ou informações que não têm conexão com aquela pessoa, muitas vezes você faz uma correção de solo e passa a compartilhar um outro tipo de conteúdo. Ok, fantástico também. Afinal, a gente muitas vezes não vai acertar de primeira, né, meu amigo? Para finalizar, né, aqui a nossa interação, eu quero entrar nesse assunto. Você acha que existem, né, a gente está nessa época de cancelamento das pessoas, de bloquear, de perseguição, enfim, tem um monte de variáveis aí, principalmente com relação a quem tem muita exposição em redes sociais, de falar alguma coisa aí fora do trilho e ser cancelado, bloqueado, perder investidores, enfim. Existem assuntos que são proibidos de se falar no networking ou numa exposição pública? Por exemplo, eu evito muito falar de política, né? Ninguém sabe em quem eu votei nas últimas eleições, isso nunca foi aberto e nunca vai ser aberto, porque uma vez que eu me coloco e falo, eu vou votar em fulano, toda a série de entrevistas que eu faço vai perder credibilidade. Agora, se você não sabe em quem eu votei, né? Vai ter a mesma relevância, né? E a mesma credibilidade o conteúdo. Então, por conta disso, eu não falo de política, eu não falo de religião, né? E também não falo de futebol. Eu acho que Eu ia colocar exatamente esses três pontos: política, religião, futebol. E eu acrescentaria até mais um aqui, questão de gênero. boa. E dentro desse contexto, eu acho que vale destacar que um networking não se faz de uma forma robótica, né? A gente precisa evitar palavrões, precisa evitar falar de religião, de política, de futebol, entre outros temas aí que podem ser conflitantes em algum momento, mas isso não quer dizer que a gente tenha que ser robôs. Não. A gente tem sentimentos e emoções, e habilidades, e dons, e tudo isso precisa ser compartilhado, né? Isso aí. Muito bem, Rodrigo Capella. Será que conseguimos explicar networking sem falar necessariamente de networking? Eu acho que sim, meu amigo. E a gente se empolga, né? O que mostra que falar de networking é vibrante e que ter networking é vibrante, né? E com certeza incentivamos aí a todos a terem networking de uma forma vibrante, alegre e com muita emoção. Isso aí. Muito bem, pessoal. Espero que tenham gostado, né, dessa conversa descontraída que tivemos aqui. Networking nada mais é que isso daqui, é uma conversa quase, uma conversa entre amigos, né? Uma conversa bem informal. Lógico que tem, às vezes, seus momentos que você precisa da formalidade, né? Você está iniciando seu networking com uma pessoa, né? Com uma pessoa que tem um status aí, executivo, você não pode também chegar de qualquer jeito. Você tem que ir criando aí seus laços com essa pessoa até chegar ao ponto de realmente você ter aí mais informalidade, gerando aí um networking fixo, um networking duradouro. Networking duradouro é se importar com as pessoas, networking é uma safra. Pense nisso. E toda essa conversa aqui está relacionada a esse livro que o Rodrigo Capella mencionou. Aqui embaixo vai ter o link, né, que vai para o site dele, você faz um cadastro rápido, recebe aí o livro no seu e-mail, é gratuito. Ah, Semana passada a gente teve uma pesquisa aqui relacionada a se você está interessado a se aprofundar nesses assuntos que a gente está abordando. Então, quem sabe talvez, né, devido ao seu interesse, a gente continue esse nosso networking presencialmente com cada um de vocês. É Ah, isso. boa, boa. Participem aí da pesquisa, quem ainda não participou, né?
Exatamente, né? É importante participar da pesquisa porque a gente vai continuar aí nossas interações aí num futuro muito próximo, mais rápido do que vocês imaginam. Obrigado, Rodrigo, pela sua presença mais uma vez aqui no site Notícias Agrícolas. Muito obrigado, meu amigo. Bom demais aí. E vamos depois aí para o nosso quinto episódio, meu amigo. Olha que coisa boa. Obrigado a você, meu amigo Erickson. Obrigado aos amigos do Notícias Agrícolas. E obrigado a vocês que estão nos acompanhando. Alegria imensa. Isso aí. Estamos em todas as redes sociais, então lembre-se de compartilhar com seus amigos, seus colegas, para que todos sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Eu sou Erickson Cunha, do site Notícias Agrícolas. Até semana que vem. Um abraço.